À noite depois que enterramos nosso filho, meu marido entrou pela porta da frente da nossa casa, segurando a mão da minha melhor amiga. Então ele jogou os papéis do divórcio sobre a mesa da sala de jantar e disse friamente: "Vou me casar com ela. Assine." Por alguns segundos, eu honestamente pensei que tinha parado de ouvir direito. Talvez o luto tivesse finalmente rachado minha mente ao meio. Talvez isso fosse algum pesadelo cruel causado pelo esgotamento do funeral e pelos muitos pratos de comida trazidos pelas mulheres da igreja, fingindo que a comida podia consertar um coração destruído. Mas então Patrícia apertou a mão de Rodrigo com mais força e eu percebi que era real. A mesma Patrícia que tinha me segurado enquanto eu chorava no funeral de Gabriel poucas horas antes. A mesma Patrícia que tinha sentado ao meu lado no primeiro banco da igreja, enxugando lágrimas falsas dos cantos dos olhos, enquanto o caixão do meu filho repousava sob lírios brancos. Agora, ela estava dentro da minha casa, usando meus chinelos. Meu marido afrouxou a gravata como se não pudesse esperar para ficar confortável. "Não quero prolongar isso", Larissa disse ele, sem emoção. "Já sofremos o suficiente. Sofremos o suficiente." Eu o encarei do outro lado da mesa de jantar que compramos numa feira de antiguidades em Curitiba, lá em 1989, quando éramos jovens, sem dinheiro, e ainda acreditávamos que o amor podia sobreviver a qualquer coisa. Meus dedos ainda tremiam por causa do funeral. Eu ainda sentia o cheiro de terra do cemitério no meu casaco preto. 38 anos de casamento, um filho morto, e era assim que terminava. Patrícia evitava olhar diretamente para mim. Isso doía quase mais que a voz de Rodrigo. Covardes sempre evitam o contato visual quando sabem que se tornaram monstros. Rodrigo empurrou os papéis para mais perto. "Assine hoje à noite", disse ele. "Vai ser mais fácil." Mais fácil. Eu olhei para o maço de papéis do divórcio. Meu nome aparecia repetidamente na impressão jurídica rígida. Larissa Helena Mendes, a mulher que desistiu da faculdade de enfermagem para Rodrigo abrir sua empresa de construção. A mulher que trabalhou em 2 turnos no supermercado quando os negócios ficaram lentos nos anos 90. A mulher que sentou ao lado da cama de hospital de Gabriel quando ele quebrou o braço aos 12 anos. A mulher que planejou todo o Natal, todo o aniversário, todo o almoço de domingo, reduzida à papelada. Meu peito apertou tão dolorosamente que pensei que poderia desabar ali mesmo, ao lado do saleiro. Então Rodrigo disse a única coisa que nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Eu devia ter ido embora anos atrás. A sala ficou completamente silenciosa. Até Patrícia pareceu assustada, e de repente todo o luto dentro de mim parou de se mover. Congelou. Eu levantei os olhos lentamente para ele. Ele parecia cansado, mais velho que os 63 anos. Mas havia também alívio em seu rosto. Alívio por o espetáculo finalmente ter acabado. Foi nesse momento que percebi algo horrível. Meu marido não tinha apenas parado de me amar. Ele tinha parado de me respeitar. Talvez há muito tempo. Olhei para o corredor onde o velho casaco de bombeiro de Gabriel ainda estava pendurado no cabideiro. Tecido vermelho, faixas refletivas, o nome bordado no peito, Gabriel Mendes. Meu menino corria por esta casa rindo, com sapatos sujos de lama e joelhos ralados. Aos 6 anos, ele me disse uma vez que queria se tornar o tipo de homem que ajuda as pessoas. E ele se tornou, até um acidente congelante numa rodovia tirar ele de nós para sempre. 3 dias antes, um motorista bêbado atravessou a pista contrária durante uma tempestade de chuva fria perto de Ponta Grossa. Aquela única ligação destruiu meu mundo inteiro. Agora isso. Olhei de novo para os papéis. Então sussurrei uma palavra. "Tudo bem." Rodrigo piscou, quase decepcionado. Peguei a caneta ao lado da fruteira e assinei todas as páginas sem ler. Patrícia finalmente falou: "Larissa, talvez seja o melhor." Eu me virei lentamente para ela. Por um segundo, quase fiz a pergunta que rasgava meu peito. Há quanto tempo? Há quanto tempo minha melhor amiga dormia com meu marido enquanto sorria para mim nos piqueniques da igreja e nos jantares de aniversário? Mas eu já sabia que a resposta não curaria nada. Então, em vez disso, empurrei os papéis de volta pela mesa. "Pronto", disse baixinho. Rodrigo agarrou os papéis imediatamente, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Então, algo estranho aconteceu. Ninguém se moveu. Nem eu, nem Rodrigo, nem Patrícia. 3 pessoas paradas nas ruínas de uma vida.
Finalmente Rodrigo pigarreou sem jeito. Você pode ficar num hotel hoje à noite, murmurou. Depois ajeitamos o resto. Um hotel? Menos de 24 horas depois de enterrarmos nosso filho. Assenti uma vez e subi as escadas sem dizer mais nada. No nosso quarto, o programa do funeral de Gabriel ainda estava sobre a cômoda, ao lado dos meus óculos de leitura. A foto sorridente dele olhava de volta para mim. 27 anos, filho amado, bombeiro local, herói da comunidade. Sentei na beira da cama e de repente não consegui respirar. Não por causa de Rodrigo, não por causa de Patrícia, mas porque Gabriel realmente tinha ido embora. Meu filho nunca mais entraria por aquela porta da frente. Nunca mais me chamaria de mãe, nunca mais riria. Aquela constatação acertou mais forte que a traição lá embaixo. Apertei a mão sobre a boca para impedir o som que tentava escapar da minha garganta. Então, quieta e cuidadosamente, arrumei uma mala. Algumas blusas, remédios, escova de dentes, Bíblia da família e o velho gravador de recados de Gabriel, do Natal de 5 anos atrás. Lá embaixo eu conseguia ouvir Rodrigo e Patrícia sussurrando na cozinha, já confortáveis, já agindo como se a casa fosse deles. Antes de sair, parei ao lado do casaco de bombeiro de Gabriel. Meus dedos roçaram seu nome uma última vez. Depois entrei na garagem e finalmente me permiti chorar. Não lágrimas educadas, não lágrimas quietas de viúva. Desabei contra a porta do motorista do meu carro e solucei tão forte que minhas costelas doeram. Chorei pelo meu filho, pelo meu casamento, pela versão de mim mesma que passou 40 anos acreditando que lealdade significava algo sagrado. 20 minutos depois, enxuguei o rosto, entrei no carro e dirigi pela noite fria do Paraná. Flocos de chuva gelada passavam sob os faróis. O hotel perto da BR-277 cheirava a carpete velho e cigarro, mas eu mal notei. Sentei na beira da cama estreita, olhando para o papel de parede floral até quase meia-noite. Então me lembrei do gravador de recados. Minhas mãos tremiam quando apertei play. Estática crepitou suavemente. Depois a voz de Gabriel encheu o quarto. Oi, mãe, não esquece de guardar um pedaço de torta de limão para mim este ano. Eu ri através das lágrimas imediatamente. Então a voz dele amoleceu. E mãe, me promete uma coisa. Apertei o gravador com mais força. Promete que vai cuidar de você também. Você passa a vida toda cuidando de todo mundo. A mensagem terminou. Fiquei ali em silêncio por muito tempo. Lá fora, a chuva batia suavemente contra a janela do hotel e pela primeira vez em décadas percebi algo doloroso. Eu honestamente não sabia mais como cuidar de mim mesma. Na manhã seguinte, acordei desorientada pelo zumbido de uma máquina de gelo quebrada do lado de fora do quarto de hotel. Por alguns segundos, esqueci tudo. Depois a realidade desabou de uma vez. Gabriel estava morto. Rodrigo tinha me deixado. Patrícia tinha tomado meu lugar. E mesmo assim, o sol ainda nascia sobre Curitiba, Paraná, como se o mundo não tivesse acabado. Levantei-me devagar, cada músculo do corpo doendo de luto e exaustão. Meu vestido preto do funeral estava pendurado na cadeira do hotel ao lado da janela, amassado e sem vida, como algo abandonado depois de uma tempestade. Olhei para ele por um longo momento, antes de alcançar o gravador de novo, mas dessa vez me contive. Se eu continuasse ouvindo a voz de Gabriel a cada hora, talvez nunca sobrevivesse à perda dele. Por volta das 8 horas, meu celular vibrou. Rodrigo. Quase ignorei. Quase. Mas depois de 38 anos de casamento, velhos hábitos não desaparecem da noite para o dia. Alô, atendi baixinho. A voz dele soava estranhamente normal. Normal demais. Você esqueceu alguns remédios, disse ele. Patrícia colocou numa sacola. Patrícia colocou. Fechei os olhos. Deixe na varanda, respondi. Uma pausa. Depois Rodrigo suspirou pesadamente, como se eu estivesse sendo difícil. Precisamos falar sobre a casa. Claro que sim. Não sobre nosso filho, não sobre nosso casamento, sobre a casa. Estou cansada, Rodrigo. Eu também, ele retrucou de repente. Você acha que isso tem sido fácil para mim? Aquela frase acertou algo dentro de mim de forma permanente, porque naquele momento percebi que Rodrigo realmente acreditava que também era vítima. Ligo depois, sussurrei e desliguei. Depois chorei de novo, não alto dessa vez. Apenas lágrimas quietas descendo pelo rosto de uma mulher cansada, enquanto o café frio do hotel esfriava ao lado da cama. Ao meio-dia,
Eu sabia que não conseguiria ficar ali mais uma noite. O quarto de hotel parecia temporário da pior maneira possível, como se o luto em si não tivesse endereço. Então dirigi até a casa da única pessoa em quem conseguia pensar. Eleonora Bispo, 74 anos, viúva, língua afiada, dona de um pequeno conjunto residencial para idosos perto de Campo Largo. Conheci Eleonora anos antes através de trabalho voluntário na igreja, depois que o marido dela morreu de problema cardíaco. Ela tinha o hábito de dizer verdades desconfortáveis que ninguém mais queria falar em voz alta. Quando abriu a porta do apartamento e viu meu rosto, não soltou exclamações dramáticas, nem ofereceu simpatia falsa. Simplesmente me puxou para um abraço. "Ah, querida", sussurrou. Isso quase me quebrou, porque a gentileza dói diferente depois da traição. Uma hora depois, eu estava sentada na pequena mesa da cozinha dela, enquanto ela servia sopa de tomate em tigelas descombinadas. "Tenho um apartamento vago no andar de cima", disse ela casualmente. "Pequeno, mas limpo. Não posso pagar muito agora." Ela acenou com a mão, dispensando. "Você me paga quando sua vida parar de desabar." Apesar de tudo, ri baixinho pela primeira vez em dias. E de algum jeito aquele risinho pequeno me fez chorar mais forte que antes. Eleonora estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. "Homens como Rodrigo sempre acham que mulheres como nós precisam deles mais do que realmente precisamos." Olhei para baixo em silêncio. "Eu dei tudo para ele." "Eu sei", sussurrou ela dolorosamente. "Eu realmente dei." Naquela tarde, Eleonora me ajudou a me mudar para o apartamento 2B. Um quarto, cozinha pequena, papel de parede desbotado, mas era pacífico, sem mentiras escondidas nas paredes, sem conversas sussurradas lá embaixo, sem memórias esperando em cada canto, prontas para me apunhalar no peito. Ainda assim, o luto me seguia para todo lugar. À noite, eu acordava esperando ouvir os passos de Gabriel no corredor. Às vezes me pegava pegando o celular para mandar mensagem para ele. Depois a realidade batia de novo. Foi. Sempre foi. 3 dias depois, voltei à casa enquanto Rodrigo e Patrícia estavam fora. Planejava apenas pegar algumas roupas restantes e fotos de família. Mas no momento em que entrei, algo parecia errado, diferente. Os móveis da sala já tinham sido rearrumados. Minhas cortinas bege tinham sumido. O perfume de Patrícia pairava no ar. Era como se alguém tivesse me apagado com velocidade aterrorizante. Então notei que a foto emoldurada da formatura de Gabriel na academia de bombeiros tinha sumido da lareira. Meu estômago despencou imediatamente. Procurei na cozinha. Nada. Finalmente encontrei, virada para baixo ao lado de sacos de lixo na garagem, como se fosse lixo. Minhas mãos tremiam quando a peguei. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou de novo. Não para vingança, mas para clareza. Rodrigo não estava sofrendo. Ele estava substituindo dor por distração, culpa por empolgação, família por fantasia. E de repente lembrei algo que Gabriel me disse 6 meses antes, enquanto me ajudava a plantar tomates no quintal. "Pai está agindo estranho ultimamente." Na época eu descartei. Não queria ver rachaduras na vida que passei décadas construindo. Agora me perguntava quanto tempo meu filho carregou aquele peso sozinho. Enquanto arrumava arquivos velhos do armário da garagem, tropecei em algo inesperado. Registros de propriedade, documentos da hipoteca, assinatura do meu pai. Sentei imediatamente no chão empoeirado da garagem e li cada página com cuidado. Então percebi algo que Rodrigo claramente esqueceu. A casa pertencia legalmente a mim. Meu falecido pai tinha nos ajudado a comprar depois que a empresa de construção de Rodrigo quase faliu em 1994. Para me proteger financeiramente, papai insistiu que a propriedade ficasse no meu nome. Rodrigo nunca se importou com papelada. Simplesmente assumiu que tudo era dele. Quase ri. Não porque era engraçado, mas porque a vida pode virar por um detalhe esquecido. Naquela noite, meu celular tocou de novo. "Rodrigo, o que agora?" perguntei cansada. "Temos um problema", disse ele bruscamente. Pela primeira vez, desde que Gabriel morreu, ouvi pânico na voz dele. E de algum jeito eu não senti absolutamente nada. "Temos um problema", repetiu Rodrigo. Recostei no pequeno sofá do apartamento de Eleonora, olhando a chuva escorrendo pela janela da sala. Por um momento, considerei desligar. Mas depois de quase 4 décadas de casamento,
Parte de mim ainda precisava entender como o homem que um dia amei tinha se tornado alguém que eu mal reconhecia. Que tipo de problema? Perguntei calmamente. O banco ligou uma respiração afiada, crepitou pelo telefone. A documentação da casa está no seu nome. Fechei os olhos devagar. Então agora ele finalmente sabia. Isso mesmo, respondi. Silêncio. Depois veio a raiva. Você sabia disso? Meu pai sabia, respondi baixinho. Ele quis me proteger. Rodrigo riu amargamente. Proteger de quê? De mim? Não respondi. Porque de repente nós dois sabíamos a verdade. Murmurou ele friamente. Acho que ele era mais esperto do que eu pensava. Então desligou. Fiquei ali muito tempo ouvindo a chuva. Não triunfante, não satisfeita, apenas cansada. As pessoas acham que traição cria ódio instantâneo, mas depois de 38 anos juntos, as emoções ficam emaranhadas como luzes de Natal, velhas enfiadas em caixas de armazenamento. Parte de mim ainda lembrava do jovem que dançava comigo descalço na cozinha do nosso primeiro apartamento. O homem que chorou quando Gabriel nasceu. O homem que uma vez beijou minha testa durante plantões noturnos e sussurrou: "Não sei o que faria sem você." Mas o luto muda as pessoas e às vezes revela quem elas já eram por baixo. Nas 2 semanas seguintes, a notícia se espalhou quietamente pela nossa comunidade da igreja. Não porque eu contei para alguém, mas porque em cidades médias do Paraná as pessoas sempre descobrem, especialmente quando um homem muda a melhor amiga da esposa para dentro da casa da família logo depois do funeral do filho. Mulheres paravam de conversar quando Rodrigo entrava nos supermercados. Homens evitavam contato visual com ele no culto de domingo. Até os antigos colegas bombeiros de Gabriel pararam completamente de falar com ele. Uma tarde, vi 2 bombeiros saírem de um restaurante em vez de sentar perto de Rodrigo e Patrícia. Acho que Rodrigo não esperava que a vergonha pesasse tanto. Enquanto isso, a vida dentro do apartamento 2B lentamente se tornou algo quase pacífico. Não feliz, nunca feliz, mas mais quieta. Eleonora me forçou a rotinas. Vista-se antes do meio-dia, ordenava toda manhã. Coma legumes de verdade. Pare de encarar as paredes como um fantasma vitoriano. De algum jeito a franqueza dela me mantinha viva. Eventualmente, ela me convenceu a fazer voluntariado num centro de apoio ao luto para pais que perderam filhos. O primeiro dia quase me destruiu. Um pai chorava descrevendo a overdose da filha. Uma mãe apertava o boné de beisebol do filho morto com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Cada história parecia reabrir minha própria ferida. Mas então algo inesperado aconteceu. Eu os entendia. Não educadamente, não teoricamente, profundamente. Quando falavam sobre acordar toda manhã esquecendo por meio segundo que o filho tinha ido embora, eu sabia exatamente o que queriam dizer. Quando descreviam a culpa de sobreviver, eu entendia também. Dor reconhece dor. E pela primeira vez desde que Gabriel morreu, me senti útil de novo. Uma quinta-feira à noite, depois da terapia de grupo, uma mulher chamada Carla me parou perto da máquina de café. "Como você fica tão calma?" perguntou baixinho. Quase ri da pergunta. Calma. Se ela soubesse quanto grito ainda vivia dentro do meu peito. Não acho que estou calma, admiti suavemente. Acho que só estou aprendendo que o luto não se importa se lutamos contra ele ou não. Carla assentiu com lágrimas nos olhos. Naquela noite, dirigi para casa me sentindo emocionalmente exausta, mas estranhamente mais leve. Quando entrei no apartamento, Eleonora estava esperando na mesa da cozinha, segurando um envelope. "Isso chegou para você", disse ela. Sem remetente, só meu nome escrito na letra de Gabriel. Minha respiração ficou presa imediatamente. "O que é?" perguntou Eleonora gentilmente. Balancei a cabeça. Não sei, mas no fundo eu já sabia. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Dentro havia uma carta dobrada, datada de 3 meses antes da morte de Gabriel. "Mãe, se você estiver lendo isso algum dia, significa que provavelmente nunca tive coragem de dizer essas coisas em voz alta." Já minha visão embaçou. Sentei com cuidado antes de continuar. "Eu sei sobre o pai e a Patrícia." A sala ficou completamente silenciosa. Encarei aquelas palavras até quase perderem o sentido. Gabriel sabia. Meu filho sabia. E carregou aquela dor enquanto sorria para mim todo domingo no jantar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto continuava lendo. "Não te contei porque tinha medo que perder seu casamento partisse seu coração. Mas mãe, fingir que não vê já está te partindo."
Meu peito apertou tão dolorosamente que mal conseguia respirar. Por anos, Gabriel tinha me visto desaparecer lentamente dentro de um casamento sem amor, enquanto tentava me proteger da verdade. Você passou a vida toda cuidando de todo mundo, do pai, de mim, até da Patrícia. Mas quem cuida de você? Cobri a boca com dedos trêmulos. Lá fora, trovões rolavam suavemente pelo céu do Paraná, e de repente lembrei todos os pequenos momentos que ignorei. Rodrigo ficando mais frio a cada ano, Patrícia ficando confortável demais na minha cozinha. Gabriel observando os dois quietamente durante os jantares de família. Quão solitário meu filho deve ter se sentido carregando aquele segredo sozinho. A carta continuava: espero que um dia você escolha a paz em vez de lealdade a pessoas que pararam de merecer. E mãe, nada disso é culpa sua. Eu te amo mais do que você jamais saberá. Gabriel. Quando terminei de ler, eu soluçava abertamente. Não lágrimas graciosas, não lágrimas quietas, do tipo que deixa o corpo inteiro tremendo. Eleonora me envolveu nos braços enquanto eu chorava contra seu ombro como uma criança. Minha pobre menina, sussurrou ela. Mas através de toda a dor, algo mais lentamente emergiu. Liberdade. Pela primeira vez em anos, parei de me perguntar por que eu não era suficiente. Porque Gabriel já tinha me dado a resposta. Isso não era sobre meu valor. Era sobre o vazio deles. Algumas noites depois, Rodrigo passou de carro pelo centro de luto enquanto eu estava do lado de fora ajudando um casal idoso a entrar no carro. Notei a caminhonete dele estacionada do outro lado da rua. Por vários segundos, ele simplesmente me observou através do para-brisa. Não com raiva, não com orgulho, apenas olhando. E naquele momento, acho que ele finalmente viu o que Gabriel sempre viu. Não uma mulher fraca, não alguém descartável, mas a pessoa que segurou nossa família inteira unida, enquanto todos os outros lentamente desmoronavam. Na quarta semana depois do funeral de Gabriel, Rodrigo Mendes parecia um homem sendo lentamente assombrado vivo. As pessoas na cidade também notaram. Suas roupas ficaram amassadas. A caminhonete ficava estacionada do lado de fora de bares cada vez mais tarde, e a empolgação confiante que ele carregava ao lado de Patrícia tinha desaparecido completamente, porque fantasia só sobrevive até a vida real chegar. Patrícia aprendeu isso rápido. Ela gostava do segredo, da empolgação, da energia do caso, mas não gostava de cobradores de dívida, do falatório silencioso da igreja ou de um homem de 63 anos acordando às 3 da manhã, cheirando a uísque e arrependimento. Uma terça-feira à tarde, Eleonora entrou no meu apartamento segurando o celular. Você vai querer sentar, disse ela. Franzi a testa. Por quê? Patrícia o deixou. Encarei-a sem expressão. Ok. Ela arrumou as malas ontem de manhã. Eleonora me entregou o telefone. Diane da igreja viu os carregadores. Por um momento, eu honestamente não senti nada. Nenhuma vitória, nenhuma satisfação, apenas exaustão. Eleonora estudou meu rosto com cuidado. Você ainda o ama, disse baixinho. Olhei para a janela. Eu amo o homem que ele já foi. Aquela resposta pareceu satisfazê-la. Uma semana depois, outra rachadura apareceu na vida de Rodrigo. Depois outra e outra. 2 contratos de construção caíram depois que investidores ouviram rumores sobre empréstimos não pagos. O banco começou a pressioná-lo, por dívidas da empresa que eu nem sabia que existiam. E sem a propriedade da casa, Rodrigo de repente tinha muito menos garantia do que prometera aos credores. Por anos, pensei que Rodrigo cuidava de tudo com responsabilidade. Agora percebia que simplesmente confiara nele cegamente. Uma noite parei sozinha no cemitério. A chuva tinha finalmente parado, deixando a grama úmida e fria sob meus sapatos. O túmulo de Gabriel parecia dolorosamente pequeno sob o céu cinzento do Paraná. Afastei folhas mortas da lápide e sentei quieta ao lado dele. Você sabia? Sussurrei suavemente. Uma brisa agitou as árvores do cemitério. Sinto muito que você carregou tudo isso sozinho. Lágrimas escorriam pelo meu rosto de novo, mas mais suaves dessa vez. O luto muda com o tempo. No começo, parece afogamento. Depois, fica mais como carregar uma pedra no peito para todo lugar, ainda pesada, mas suportável. Estou tentando, meu filho, sussurrei. Estou tentando de verdade. Quando me levantei para sair, notei alguém várias fileiras adiante, perto de outro túmulo. Rodrigo. Ele estava péssimo, seus ombros curvados para a frente,
O cabelo tinha ficado quase completamente grisalho em poucas semanas. Por vários segundos, nenhum de nós se moveu. Então, devagar, ele caminhou na minha direção. Eu me enrijeci automaticamente. Larissa, disse ele roucamente. Assenti educadamente. Ele olhou para o túmulo de Gabriel e engoliu em seco. Venho aqui quase todo dia agora. Não disse nada porque parte de mim queria gritar. Você devia estar sofrendo por ele em vez de destruir nosso casamento. Mas outra parte simplesmente se sentia triste. Triste por todos nós. Rodrigo enfiou as mãos trêmulas nos bolsos do casaco. Sei que as pessoas estão falando. É o que as pessoas fazem. Sua boca tremeu levemente, quase lembrando o humor. Depois sua expressão desabou de novo. Patrícia me deixou. Eu soube. Outro silêncio se instalou entre nós. Finalmente ele sussurrou. Eu destruí tudo. Pela primeira vez desde que os papéis do divórcio bateram na mesa, vi remorso genuíno nos olhos dele. Não autopiedade, não raiva, remorso real. E estranhamente, isso doía mais que o ódio teria doído. Porque se ele realmente se arrependia agora, então em algum lugar por baixo de todo o egoísmo, o homem que eu um dia amei ainda existia. Apenas enterrado sob anos de covardia. Eu devo ir, disse baixinho. Mas antes que eu pudesse me afastar, Rodrigo falou de novo. Gabriel, sábia. Congelei imediatamente. Meu estômago apertou. Você leu a carta também? Perguntei. Ele assentiu devagar. Ele me mandou uma. A voz de Rodrigo falhou dolorosamente. Chegou na semana passada. Por um momento não consegui respirar. Nosso filho tinha escrito para nós 2 antes de morrer. O que ele disse? Sussurrei. Rodrigo cobriu o rosto brevemente com uma mão. Disse que eu estava me tornando alguém que ele não reconhecia mais. Lágrimas encheram os olhos de Rodrigo. Disse, homens de verdade não fogem da dor, eles a enfrentam. Fechei os olhos. Isso soava exatamente como Gabriel. Mesmo menino pequeno, ele odiava desonestidade. Uma vez, aos 9 anos, devolveu R$5 para uma caixa que por engano deu troco a mais. Fazer a coisa certa importa mesmo quando ninguém vê. Me disse orgulhoso depois. Agora aqui estávamos. 2 pais destruídos parados ao lado do túmulo da única pessoa que entendia a integridade melhor que qualquer um de nós. Naquela noite, uma tempestade rolou sobre Curitiba. Por volta das 11 horas, alguém bateu forte na porta do meu apartamento. Eleonora espiou primeiro pelas persianas, depois se virou lentamente para mim. É o Rodrigo. Encarei-a. A chuva martelava violentamente contra as janelas. Ele estava encharcado. Por um momento considerei fingir que não estava em casa, mas algo dentro de mim já sabia que esse momento estava chegando. Abri a porta com cuidado. Rodrigo estava ali, encharcado da cabeça aos pés, apertando o velho casaco de bombeiro de Gabriel contra o peito. E antes que eu pudesse dizer uma única palavra, ele caiu de joelhos, não graciosamente, não dramaticamente, como um homem cujo corpo simplesmente cedeu sob o peso da própria culpa. Eu destruí minha família, soluçou ele. O som me chocou. Rodrigo raramente chorava. Em 38 anos, eu só o vi desabar 2 vezes. O dia em que Gabriel nasceu e o dia em que enterrou o próprio pai. Agora seu corpo inteiro tremia violentamente. Me desculpe, engasgou ele. Meu Deus, Larissa, me desculpe tanto. Eleonora desapareceu quietamente no quarto, nos dando privacidade. A chuva trovejava lá fora enquanto Rodrigo chorava no chão do apartamento, segurando o casaco de Gabriel. Eu não sabia como sobreviver perdendo ele, sussurrou quebrado. Eu só queria escapar da dor por 5 malditos minutos. Encarei-o em silêncio. E a Patrícia perguntei suavemente. O rosto dele se contorceu de vergonha. Pensei que se me sentisse desejado por alguém, talvez não precisasse sentir todo o resto. Finalmente, depois de todas essas semanas, a verdade ficou nua entre nós. Não amor, não paixão, covardia. Rodrigo olhou para mim com olhos inchados. Por favor, sussurrou. Por favor, me diga que ainda tem algo para salvar. Olhei para o homem com quem um dia planejei envelhecer. Então respondi com completa honestidade. Você não destruiu nossa família na noite em que trouxe Patrícia para casa. O rosto de Rodrigo desabou. Você destruiu devagar, toda vez que parou de escolher nós. Ele baixou a cabeça e soluçou mais forte. E pela primeira vez desde que Gabriel morreu, Rodrigo finalmente permitiu que sofresse pelo filho em vez de fugir da dor. Rodrigo ficou no chão por muito tempo naquela noite. Muito depois da tempestade passar,
Muito depois da meia-noite se instalar quietamente sobre o conjunto residencial. Ele sentou ali segurando o casaco de bombeiro de Gabriel contra o peito, como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. E, estranhamente, pela primeira vez em semanas, parei de vê-lo como o homem que me traiu. Vi ele como um pai enlutado, um pai destruído, mas ainda um pai. Eventualmente, entreguei a ele uma toalha e uma xícara de café. Nenhum de nós falou muito depois disso. Não havia mais nada para gritar. A dor já tinha feito todo o falatório. Antes de sair, Rodrigo parou desajeitado perto da porta. Comecei terapia, disse baixinho. Olhei surpresa. Ele deu um aceno fraco e um grupo de recuperação de álcool. Por anos, Rodrigo acreditou que homens de verdade lidavam com o sofrimento sozinhos. O pai dele o criou assim: silêncio, trabalho, raiva. Era assim que os homens sobreviviam à dor na geração dele. Mas luto enterrado sempre encontra uma saída. Às vezes através da crueldade, às vezes através da destruição, às vezes através da perda. Fico feliz, respondi suavemente. Rodrigo baixou os olhos. Não espero o perdão da noite para o dia. Que bom, disse honestamente, porque não é assim que a cura funciona. Ele assentiu uma vez. Depois foi embora. E pela primeira vez desde que Gabriel morreu, não chorei depois de fechar a porta. Não porque parei de amar meu filho, não porque Rodrigo doía menos, mas porque algo dentro de mim finalmente tinha ficado quieto. Nos meses seguintes, a vida lentamente se remodelou em algo desconhecido, mas suportável. A primavera chegou no Paraná. A chuva parou. As árvores floresceram de novo apesar de tudo que tinha acontecido debaixo delas. Continuei o voluntariado no Centro de Apoio ao Luto 3 dias por semana. Eventualmente, me pediram para ajudar a liderar discussões em grupo para pais recém-enlutados. No começo resisti. Não sou qualificada, disse a diretora. Ela sorriu gentilmente. Às vezes as pessoas não precisam de especialistas. Precisam de alguém que sobreviveu. Aquela frase ficou comigo. Sobreviveu. Não curada completamente, não consertada, apenas sobrevivido. E honestamente, às vezes isso é suficiente. Enquanto isso, Rodrigo continuou frequentando terapia. A notícia correu quietamente pela igreja de que ele tinha parado de beber. Algumas pessoas amoleceram em relação a ele. Outras nunca. Essa era parte da consequência dele também. Nem todo pedido de desculpas repara o dano público. Mas, para seu crédito, Rodrigo parou de se defender. Parou de culpar o luto. Parou de culpar Patrícia. Pela primeira vez em décadas, começou a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Uma tarde no início de maio, ele pediu para me encontrar num pequeno restaurante na saída da cidade. O mesmo restaurante onde um dia levamos Gabriel depois dos jogos de futebol infantil. Quase disse não, mas algo me disse que evitar um ao outro para sempre só deixaria mais feridas inacabadas. Quando cheguei, Rodrigo já estava sentado num reservado do canto, parecendo dolorosamente nervoso, mais velho, mais suave de algum jeito. O luto e o arrependimento tinham desgastado a arrogância que ele um dia carregava tão facilmente. Você está bem, disse ele com cuidado depois que sentei. Estou aprendendo a estar, respondi. Ele assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Por um tempo, falamos de coisas comuns. O tempo, reformas na igreja, a comida terrível de Eleonora. Parecia estranhamente humano. Não romântico, não esperançoso, apenas humano. Então Rodrigo enfiou a mão no bolso do casaco e deslizou um documento dobrado pela mesa. O que é isso? Perguntei. A documentação da casa. Meu advogado preparou tudo, a voz dele tremeu levemente. Não quero mais a casa. Encarei-o surpresa. Aquela era a casa do Gabriel, sussurrou ele. E eu envenenei. Por um momento, nenhum de nós falou. Então Rodrigo olhou para mim com lágrimas, se acumulando nos olhos de novo. Passei tanto tempo tentando escapar da dor que me tornei o tipo de homem de que meu filho teria vergonha. A honestidade na voz dele doía quase mais que a traição em si. Porque essa versão de Rodrigo, a versão verdadeira, era o homem que esperei por anos. Infelizmente, algumas lições chegam tarde demais. Um mês depois, vendemos a casa pacificamente. Sem batalha no tribunal, sem gritos, sem vingança, apenas assinaturas e silêncio. Parte do dinheiro foi para pagar as dívidas de Rodrigo, mas juntos tomamos uma decisão que Gabriel teria amado.
criamos um fundo de bolsa em nome dele para jovens bombeiros em treinamento no Paraná. Na cerimônia de inauguração do lado de fora do quartel local dos bombeiros, observei jovens recrutas em pé orgulhosamente em uniforme, debaixo da placa memorial de Gabriel. E pela primeira vez desde que o perdemos, senti algo além de luto quando ouvi o nome do meu filho. Orgulho. Naquela noite, Rodrigo e eu visitamos juntos a árvore memorial de Gabriel. Um ipê plantado perto da estação logo depois do funeral. Folhas de outono flutuavam suavemente ao nosso redor, enquanto o sol desaparecia atrás das colinas. Rodrigo tocou o tronco da árvore gentilmente. Eu costumava pensar que perder Gabriel era a pior coisa que podia me acontecer, disse ele baixinho. Olhei para ele. Mas me tornar alguém que Gabriel não respeitaria. Isso foi pior. Lágrimas encheram meus olhos de novo. Não lágrimas de raiva, apenas tristes. A vida humilha todos nós eventualmente. Estendi a mão e afastei folhas caídas da base da árvore. A dor muda as pessoas, disse suavemente. O perigo é quando deixamos ela nos mudar em alguém cruel. Rodrigo assentiu em silêncio. Então, depois de uma longa pausa, olhou para mim uma última vez. Você acha que algum dia vai me perdoar completamente? Pensei com cuidado antes de responder. Já te perdoei o suficiente para parar de te odiar, disse gentilmente. O resto pertence ao tempo. E de algum jeito aquela verdade deu paz para nós dois. Enquanto caminhava de volta para o carro sob o pôr do sol dourado do Paraná, percebi que o último presente de Gabriel para mim não tinha sido a carta. Foi o lembrete de que o amor nunca deve exigir que você abandone a si mesma. Então, se você está ouvindo esta história hoje à noite enquanto carrega luto, traição ou dor no coração, lembre-se disto. As pessoas que realmente te amam não vão te punir por sofrer. E às vezes sobreviver à dor não é sobre vingança. Às vezes é sobre ficar mais suave em vez de mais duro, depois que a vida tenta te quebrar. E de algum jeito aquela verdade deu paz para nós dois. Enquanto caminhava de volta para o carro sob o pôr do sol dourado do Paraná, percebi que o último presente de Gabriel para mim não tinha sido a carta. Foi o lembrete de que o amor nunca deve exigir que você abandone a si mesma. Então, se você está ouvindo esta história hoje à noite enquanto carrega luto, traição ou dor no coração, lembre-se disto. As pessoas que realmente te amam não vão te punir por sofrer. E às vezes sobreviver à dor não é sobre vingança. Às vezes é sobre ficar mais suave em vez de mais duro depois que a vida tenta te quebrar. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa precisar de esperança hoje. E não esqueça de se inscrever para mais jornadas emocionantes sobre amor, perda, cura e segundas chances.